Aqui rola ideologia e o talento é notório. Na onde vocês estão? Batalha de escritório! Pra ficar mais bonito ainda. Aqui rola ideologia e o talento é notório. Na onde vocês estão? Batalha de escritório! Bastardo. Filha da puta ficando chapado, gorfando na rua, gastando dinheiro em bebida, comendo vadia, esquecendo a mistura. Minha mãe trancada em casa, chorando no quarto, vivendo na angústia. Dores de um tapa na cara de quem te amava, dinheiro não cura. Segredo trancado na alma, de olho fechado debaixo da cama. Ouvindo o grito da sala, aquele chapado perdeu a aliança. Aliança quebrada no bar, dentro do copo toda infância. Criança, terra fértil, colhendo o que o pai planta. Planta na alma e na mente, semente regada que deixa doente. Mesmo tão distante, ao mesmo tempo de cor presente. Assistente não entende que o conselho tutelar só alimenta o ódio da gente, é tanta coisa pra lembrar. Dona Ana, os seus livros não podem me ajudar. Seu diploma na parede não tá aqui pra me escutar. Algumas coisas a faculdade não pôde te ensinar. Nossa vida conturbada não é matéria escolar. Dona Ana, os seus livros não podem me ajudar. Seu diploma na parede não tá aqui pra me escutar. Algumas coisas a faculdade não pôde te ensinar. Nossa vida conturbada não é matéria escolar. Uma vida vivida no crime, infância falida, dormida na rua. Nossa cartilha ditada na esquina, dentro do pino, a nova cura. Dentro do beco a verdade que assusta. Dentro da Bíblia a mentira que mata. Fala pra ele que seu filho pródigo não vai voltar pra casa. E pai, quanto mais eu sinto raiva, menos falta você faz. Sou filho adotivo do abandono de incapaz. De incapaz. Eu não te trago paz, eu não venho em paz. Eu nunca tive paz. Sou filho adotivo do abandono de incapaz. Vida longa, toda mãe solteira, certo? Dona Silvia. Dona Ana, os seus livros não podem me ajudar. Seu diploma na parede não tá aqui pra me escutar. Algumas coisas a faculdade não pôde te ensinar. Nossa vida conturbada não é matéria escolar. Dona Ana, os seus livros não podem me ajudar. Seu diploma na parede não tá aqui pra me escutar. Algumas coisas a faculdade não pôde te ensinar. Nossa vida conturbada não é matéria escolar. Muito bem, eu sou o Léo Leomil e aqui comigo no Estúdio Loop, Tony Seu Louco. Cada letra desse cara é uma porrada na nossa cabeça. Ele acabou de tocar Bastardo, rapzão, letra densa. Ô Tony, por que você escolheu o rap, cara? Caramba, hein, Léo? É meio clichê o que eu posso falar, né, em resposta a essa pergunta, mas eu acho que o rap me escolheu, cara. Saca? Tipo, eu venho de uma realidade onde muitos outros, né, compartilham da mesma realidade, esse lance de comunidade, favela, toda aquela violência diária. Então, qualquer pessoa ali poderia ter sido um MC, assim como eu tô me apresentando aqui e tal. Então, eu acho que rola muito disso. Eu acho que em algum momento ali o rap me encontrou e tô aqui, cantando pra vocês aí. E você tá no formato clássico DJ e MC. Apresenta sua DJ pra galera. Pô, essa daqui é a braba das braba, DJ 1001, certo? Tá com a gente aí na caminhada já de uns dias. Não só trampando nesse lance de DJ, mas acompanhando a gente também nas produções culturais, nos eventos que a gente desenvolve, né? DJ 1001, acompanha lá no Instagram, que essa é a braba das braba, acreditem. Então vamos com a DJ 1001 e o Tony em mais um som.
Minha mente esquizofrênica andarilha, questiona a depressão escondida na Bíblia. Palavras e vetores, pecados e pastores. Minha própria salvação confirmada em 2 fatores: filhos, adolescentes, seus rancores. A vivência das ruas nunca vai te entregar flores. Se a teimosia é sua, aprenda a conviver com as suas escolhas. A vida tá em branco, gig, o que não falta é folha. Alfinete na bolha, que agora eu sou carvão nessa selva de papel. Rascunho na redação de quem não vai mais pro céu. Tô longe da santidade, minha mente perturbada tá parecendo um bordel. Sem voltar pra casa, me diz quanto de raiva que eu cabe nessa mochila. Hoje acordei mais cedo e percebi que era mentira tudo que eles disseram. A igreja, o governo, a polícia, taquei fogo no clero. Droguei da nave, mãe, tô de volta no game, rap sujo, cabuloso, no fundo do poço. Um salve pros parceiros que aturaram minhas crises, nunca me abandonaram nos momentos mais difíceis. Droguei da nave, mãe, tô de volta no game, rap sujo, cabuloso, do fundo do poço. Um salve pros parceiros que aturaram minhas crises, nunca me abandonaram nos momentos mais difíceis. Talvez seja heresia da minha parte nunca ter esperado o retorno de um Deus branco com conceito escravagista. O foco é a prioridade, o bem da minha mãe, da minha irmã e da minha filha. E que a sociedade reproduza homens menos machistas no processo de cura de uma alma arrependida, de quem falou mais alto e não entendeu a malícia. O retorno do silêncio que vai roubar sua brisa. Me perdoa, Deus, quando eu fiz essa daqui eu tava numa puta crise dentro da Black Street, com um copão de whisky, jogando Halloween. Até tentei orar, mas você não quis ouvir. Droguei da nave, mãe, tô de volta no game, rap sujo, cabuloso, do fundo do poço. Um salve pros parceiros que aturaram minhas crises, nunca me abandonaram nos momentos mais difíceis. Droguei da nave, mãe, tô de volta no game, rap sujo. Salve Dena, salve Desirê, salve Rodrigo, salve Gueto. Obrigado por tudo, tamo junto sempre. Momentos mais difíceis. Heresia. O Tony é mais do que um MC, mais que um cantor e um compositor. Ele tem o Estúdio Fodop, ele produz diversos artistas da Zona Norte da Brasilândia. O canal do cara é muito massa, tem muito artista bom no canal dele. Ele também é um produtor de vídeos, de clipes, né, Tony? Você tá agitando a galera lá. Queria que você falasse por que você faz esse trabalho lá e como é que é esse teu trabalho. Cara, é meio complexo essa história, mas eu vou resumir ao máximo qual que é o lance. Quando eu começo a cantar, eu me deparo com a dificuldade de encontrar estúdio para gravar meus sons. Ponto. Com essa necessidade, eu comecei a ver a possibilidade de eu aprender, cara, a fazer minhas próprias produções, de repente desenvolver meus próprios videoclipes. É aquele lance da raça, né, mano? De você poder fazer sua própria parada. Que eu sou muito esse cara. Que se de repente eu não tenho um acesso, eu mesmo vou lá e crio esse acesso, saca? Eu não fico muito na dependência, na expectativa de alguém vir como um Cristo e me salvar, saca? Eu gosto de pensar que a oportunidade somos nós quem fazemos. Somos nós que temos que ir atrás da nossa oportunidade e não ficar esperando que alguém venha como Salvador e traga isso de graça pra gente. Então, através desse processo de MC, eu comecei a me interessar pela questão do beatmaker, como que é o processo de criação de beat. Logo em seguida veio esse lance do interesse de saber como é que funciona uma mixagem, masterização, como é que dá pra gente poder captar um vocal com qualidade. Daí já veio os estudos sobre estúdio, microfone, captação. Logo em seguida já veio a próxima parte, e videoclipe, como é que funciona? Aí o interesse tá tão grande em videoclipe, cara, que esse ano eu comecei a faculdade de audiovisual, tô no primeiro semestre. Então, tudo isso parte da necessidade de querer fazer. E eu sou um cara assim que eu começo a fazer as músicas, a escrever, cantar, e de repente eu entro nesse mundo da produção e isso me puxa de um jeito, cara, que eu acabei passando uma boa parte da minha vida super focado nesse lance da produção. E agora eu retomo novamente o meu trabalho, soltando as minhas músicas e por aí vai. Esse período que eu fiquei sem lançar minhas músicas, eu chamo de processo de treinamento.
saca? Que eu usei esse tempo para poder produzir outros artistas, aprender, lapidar minha arte, e agora eu volto com toda uma agenda artística de lançamento, trabalhando em cima das minhas músicas, dirigindo meus próprios videoclipes, e é isso, cara, tudo isso surgiu de uma necessidade, saca? E eu deixo até essa frase, é meio clichê, mas eu deixo para quem for assistir isso daqui. A sua oportunidade é você quem faz. Não se limite com a necessidade e a dificuldade, cara. Isso daí é o que vai te jogar para frente, tem que usar isso ao nosso favor. Quantas pessoas você acha que você já produziu? Você contou isso? Você já perdeu a conta? Putz, irmão, muita gente. Muita gente. Eu tava contando esses dias em casa lá, eu devo ter quase 2 teras de produção. Tipo assim... 2 teras é ótimo. Tipo, é muita coisa, muito arquivo, muito beat, muita música, muita voz. E rolava muito daquele lance de eu ainda estar aprendendo e chamar meus amigos, aí, cola aqui e tal. E nós passar a noite inteira produzindo lá, tomando vinho e... Porra, não vai ficar rico. Aí quando você acorda, passa a brisa, você fala, nossa, que merda que a gente fez. E o arquivo ficou lá, tá ligado? E tá lá. Então, tipo assim, quantidade, cara, não sei te dizer. Eu sei que foi muita gente. Que eu já tô, tipo, quase 10 anos fazendo essa parada e quase todos os artistas dali da onde eu moro ali, de alguma forma já passou na minha mão, cara. Isso é muito louco. E eu vejo a galera hoje decolando aí, é bem maneiro. É maneiro. Vamos de mais som. Olha na fenda do poder paralelo, foca no rosto de quem não caiu. Pega o boom bap e mistura com ódio, canta com raiva e fala que é Brasil. Mata essa pátria desalmada, que nosso espaço nós abre na marra. Por cada preta e cada chibatada, nós é machado e facão nessa mata. Eles roubaram tudo que era nosso, nos sequestraram e jogaram no poço. Calma seu moço que agora a revolta é a reparação de quem já nasceu morto. Quem vem debaixo do fundo do lodo, não se contenta com nada que é pouco. Ponta de lança é o poder do machado, filho do raio nascido do fogo. Brinca com fogo que o fogo te queima, corta sua alma e empodera a justiça. Somos o povo que veio da fenda, nossa história não foi esquecida. Brinca com fogo que o fogo te queima, corta sua alma e empodera a justiça. Somos o povo que veio da fenda, nossa história não foi esquecida. Brinca com fogo que o fogo te queima, corta sua alma e empodera a justiça. Somos o povo que veio da fenda, nossa história não foi esquecida. Pretos no topo reluzente, longe do crime tudo que alicia. Bate o martelo e empodera sua mente, nossa vitória vai ser coletiva. Orgulho preto guardado na pele, ideias retinta pra quem tá na febre. Sede do mundo, fome de vingança, grita pro gueto que o crime não serve. Mesmo à margem de toda a pobreza, eu sou realeza no lado mais sujo. Meu verso imundo gritando pro gueto que nada é mais forte do que nós tá junto. Somos herdeiros, longe de casa mas nunca perdido. Corpo fechado dentro do abismo, poder do machado guiando e mostrando o caminho. Brinca com fogo que o fogo te queima, corta sua alma e empodera a justiça. Somos o povo que veio da fenda, nossa história não foi esquecida. Brinca com fogo que o fogo te queima, corta sua alma e empodera a justiça. Somos o povo que veio da fenda, nossa história não foi esquecida. Brinca com fogo que o fogo te queima, corta sua alma e empodera a justiça. Somos o povo que veio da fenda, nossa história não foi esquecida. Tony, DJ, obrigado aqui pela participação no programa. Eu que agradeço, cara. Para terminar, eu queria saber de você, Tony, quem que você quer tocar com a sua música e o que esperar de você no futuro? Certo. Cara, eu tenho um lance muito pessoal meu em tudo que eu desenvolvo em relação à arte, saca? Não só o lance da música, mas projetos culturais, eventos e por aí vai. Eu tenho muito a questão do redirecionamento. Por quê? Através da música, eu acredito que a partir do momento que o rap me escolhe para poder ser um representante, ser um mestre de cerimônia, para poder cantar, compor, eu tenho uma dívida, né? Principalmente com o território de onde eu saio, de onde eu tô saindo, de onde eu tô trabalhando, fazendo as minhas coisas e por aí vai. Por quê? Como eu comentei contigo na pergunta anterior, eu poderia ser só mais um, cara. Saca? Tipo, só mais um o quê? Só mais um, de repente, que virou estatística. De repente eu poderia estar, agora, nesse exato momento, sei lá, cara, traficando, fazendo alguma coisa errada ou algo do tipo. Né? Então, eu tô aqui, dentro de um estúdio com uma estrutura super bacana para poder cantar minha música, poder propagar minha arte e por aí vai. Então, eu sinto que esse processo, que esse trabalho, é um trabalho de devolutiva.
eu preciso devolver para minha comunidade, para a juventude que acompanha os trabalhos que a gente desenvolve, da forma mais positiva possível. Um possível redirecionamento. É por isso que eu tenho uma certa responsabilidade em cada coisa que eu falo na minha música, em cada projeto que eu desenvolvo, cada pessoa que eu tento me filiar numa possível parceria musical e por aí vai. Que é justamente essa questão. Em relação a público, eu gosto de pensar, cara, que a minha música pode chegar nessa galera que, de repente, tá se sentindo perdida, saca? Que sofre, às vezes, de depressão, crise de ansiedade, às vezes a galera não tem uma direção, às vezes a galera tá num processo tão louco da vida que não consegue se expressar, às vezes tá super mal, sabe? Todo aquele lance louco, aquelas tristezas profundas e por aí vai. Que eu acredito que, através da música, a gente pode, definitivamente, de uma forma significativa, trazer um redirecionamento para essa galera, saca? Então, público-alvo seria exatamente essa galera, que precisa de um redirecionamento, que precisa, de repente, de uma palavra, que precisa de uma ideia. E hoje as músicas que eu cantei, eu vim muito com a abordagem política e religiosa. E não é que eu seja um cara que odeio religião, odeio a polícia, não é bem isso, saca? É mais o lance de você trazer para a pessoa uma possibilidade para ela poder se questionar. Saca? Será que essa crença que você tem é sua mesmo? Ou será que te impuseram isso? Será que isso daí que você pensa, essa convicção política, é realmente a melhor, pensando coletivamente para todos? Saca? Então, é esse lance de você poder trazer a possibilidade de fazer uma pessoa pensar. O que esperar do Tony futuramente? Cara, tenho trabalhado bastante nesse lance da minha agenda artística. Estou com alguns lançamentos para sair. Inclusive, essas músicas que a gente cantou aqui já está em processo aí de produção. Provavelmente mais para frente a gente lança os videoclipes delas. E é isso, cara. Tem muita coisa boa por vir. Eu acho que o ideal seria a galera acompanhar lá nosso Instagram, nossas páginas, que tá tudo por lá. Massa demais. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. É isso aí. Vamos terminar com mais música. Minhas crises mapeadas, jogada em cima do beat. É a verdade mal contada do Estado que nos agride. Acredite, Auschwitz, a igreja e o governo cometeram o mesmo crime. Nossa gente não existe, somos o lado oposto do imposto sonegado. Filhos do anonimato, alvo do Steve cheirado. Dentro da viatura com crise de abstinência, se mordendo na rua sem curar pra sua doença. Conhecemos na pele todo tipo de maldade, do alcoolismo, a febre e tudo que vem da margem. Mesmo que é desvantagem, vocês temem a base. Mataram Marielle pelo preço da verdade. Supremacia branca no toque da covardia. Supremacia negra iludida em democracia. Na linha da pobreza, morrendo na hipocrisia. Sem comida na mesa, provando a própria agonia. Fodópio é o descontrole de um estado controlado. Filhos do anonimato, alvo do Steve cheirado. Dentro da viatura com crise de abstinência. Nós viemos da rua com a cura da sua doença. Fodópio é o descontrole de um estado controlado. Filhos do anonimato, alvo do Steve cheirado. Dentro da viatura com crise de abstinência. Nós viemos da rua com a cura da sua doença. Por cada preto morto pela polícia racista, te entrego meu ódio narrado e vivência preta. Tony louco profano, filho da faxineira, herdeiro do desemprego com a leva da sujeira. Tô resgatando tudo pesado a cada linha. Nossa luta de classe, toda a desigualdade dentro dessa guerra fria. Nosso espaço de fala, a voz da minoria, conquistado na marra. Fodópio é o descontrole de um estado controlado. Filhos do anonimato, alvo do Steve cheirado. Dentro da viatura com crise de abstinência. Nós viemos da rua com a cura da sua doença. Fodópio é o descontrole de um estado controlado. Filhos do anonimato, alvo do Steve cheirado. Dentro da viatura com crise de abstinência. Nós viemos da rua com a cura da sua doença. Quanto maior o controle, maior o descontrole, certo? Tenhamos coragem para ser exatamente quem a gente nasceu para ser. Estúdio Fodop é o descontrole.